Oi, gente. A Daniela Lima trouxe bastidores do relatório do Alessandro Vieira e vamos assistir e depois comentar, porque é importante compreender isso, né? Ela traz críticas muito importantes. Vamos lá. Olha, o grande erro da CPI, no fim das contas, foi ter tentado se transmutar em um organismo que investigaria o Supremo Tribunal Federal, sabe? E aí, Sarza, por que eu digo isso, né? Porque era uma oportunidade ímpar para o Brasil, que está conhecendo agora o tamanho da imbricação, sim, essa palavra existe, ela diz exatamente isso mesmo, né? Como as coisas estão incrustadas, entrelaçadas, né? Da imbricação do crime organizado nos principais aparelhos de movimentação financeira do país. Num ano em que a Polícia Federal chegou na Faria Lima, por meio da Operação Carbono Oculto, mostrando que o primeiro comando da capital está lavando dinheiro por meio de fundos, está lavando dinheiro por meio de fintechs, está lavando dinheiro, portanto, por meio de pequenos bancos que operam para o primeiro comando da capital, né? Mostra que o Comando Vermelho estava com, ali sim, né, relações comprovadas dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí volta-se, né, para um pedido de indiciamento que ignora, por exemplo, o assassinato do delator do primeiro comando da capital, à luz do dia, com tiro de fuzil, no maior aeroporto do país, um dos mais movimentados do mundo, certamente o mais movimentado da América Latina, o aeroporto de Guarulhos, do Daniel Gritzbach, o cara que era contador do PCC, e foi assassinado, Sarza, com o apoio de quem? Policiais militares do estado de São Paulo. Então, assim, esse é o tamanho da imbricação do PCC para falar de uma das nossas organizações criminosas, porque infelizmente temos de usar o plural para falar desses grupos no Brasil, o tamanho da infiltração nos aparelhos do Estado. Pois é, e com toda essa infiltração, com todas essas provas, a CPMI, que tem o nome CPMI do crime organizado, sugeriu o indiciamento dos ministros do Supremo por suspeitas de relações não republicanas, que a troca de influência, a parte dos ministros, o que os ministros teriam feito por causa desse favorecimento, nunca foi provado. No entanto, Ciro Nogueira, que andou no jatinho do Vorcaro, esse entregou projeto de lei favorável. O Jair Bolsonaro e o Tarcísio ganharam financiamento milionário do Fabiano Zettel, que é o operador financeiro do esquema criminoso do Banco Master. E esses não estão no relatório. Gente. Mas vamos ouvir mais da Daniela Lima. Inclusive da polícia. Na polícia que é a mais bem treinada do país, que é a polícia do estado de São Paulo. Né? Então, assim, perde-se uma oportunidade única de ter mergulhado nessas infraestruturas no momento em que a PF tem bala na agulha para ajudar. Mas isso foi deixado de lado. Né, para tratar de uma negociação do ministro Dias Toffoli com o resort, que até aqui, né, não houve comprovação de contrapartida. Aí você fala, Daniela está passando pano. Não, meu amigo, eu estou tentando te dizer que se você acha que é feio, se você acha que é horroroso. Exato, eu também não acho legal o republicano adequado, correspondente com a envergadura do cargo. O Dias Toffoli está envolvido com isso e não me parece uma boa ideia que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes tenha aceitado defender essa figura. Não foi uma boa ideia. Né? E na época não se sabia dos crimes e tal, pode se alegar tudo isso. Né? Mas, se era uma figura que poderia ser investigada, devia tomar uns certos cuidados. Ok. No caso do Dias Toffoli é até mais grave. Mas não é crime. Você tem que provar a contrapartida. E no caso do Ciro Nogueira, ele entregou a contrapartida. E o Ciro Nogueira não está no relatório. Quem entregou a contrapartida, né? O Jair Bolsonaro e o Tarcísio, que ganharam dinheiro, que se alguém acha que isso foi de graça, enfim. E quem nunca se comprovou a contrapartida está no relatório, com sugestão de indiciamento. Se você acha que é imoral, só que não tem indicação de crime. Ainda. Pode ser que tenha, mas não tem. O contrato de 129 milhões da mulher do ministro Alexandre de Moraes, que no fim foi pago metade, etc e tal, valores que ela não confirma, é imoral? Pode achar que é imoral. É feio? Pode achar que é feio. A indicação de crime, de contrapartida, o ministro arbitrou alguma coisa em favor do Banco Master com a mulher dele pedindo? Não tem isso até aqui, sim. Pois é, não tem nenhuma prova de contrapartida. É o que eu tenho falado. Zero. Até agora, não tem nenhuma prova de contrapartida. Então,
os fatos conhecidos, no máximo, levam a investigação maior. Sugerem investigação. O relatório, se fosse falar dos ministros, teria que dizer: esses fatos aqui sugerem mais investigação para tentar ver se teve contrapartida, porque até o momento não é possível confirmar a contrapartida. Sem isso, o relatório sugere o indiciamento. É uma peça política. O Alessandro Vieira fez um relatório que visa interferir no resultado das eleições, favorecendo a extrema-direita. É só isso. Ignorou o crime organizado, ignorou todo o resto por causa disso. Encontrarem, será notícia, né? Agora, pior do que esses dois casos é o fato de que outros juízes da Suprema Corte que tiveram relações reveladas foram poupados. Por que o contrato do filho do ministro Nunes Marques com o Banco Master não ensejou a curiosidade ou aprofundamento ou um pedido de indiciamento pela CPI? E fica porque ele é bolsonarista. Muito claro, né? As pessoas vão falando, elas mal não conseguem nem compreender o que é indiciamento. É um pedido para abertura de uma investigação formal, né? E aí, por que não? Ou o do ministro Luiz Fux, o filho do ministro Luiz Fux. Por que não? Né? Porque ele é bolsonarista. Vou além, que para piorar, houve o pedido de indiciamento do ministro Gilmar Mendes porque ele exarou habeas corpus. Concedeu habeas corpus para pessoas que foram convocadas pelas CPIs e não foram obrigadas a ir. Isso é uma invenção do ministro Gilmar Mendes, Daniela? Não. É jurisprudência sediça no Supremo Tribunal Federal. E foi só o ministro Gilmar Mendes, Daniela, quem fez isso? Não. O ministro André Mendonça também. Por que não houve pedido de indiciamento? Porque ele é bolsonarista. Nem usando a mesma régua para a injustiça, você chegaria num retrato menos partidário, para usar uma palavra aqui. E veja, não é nem partidário, é um relato eleitoreiro. É um retrato eleitoreiro mesmo. O ministro Dias Toffoli falou abertamente, né, que isso ensejaria porque seria abuso de poder político, né? Porque, veja, gente, exploração desse tipo de... As pessoas ficam, não pode falar de ministro. Não é falar. Você pede o indiciamento de uma pessoa quando você tem indício de crime. E atribuir crime a terceiro, sem prova, né? Ou sem qualquer tipo de indicação robusta de que há a atividade, né? Ou mínima comprovação de atividade criminosa, de novo, está dentro do nosso Código Penal. Então, assim, vá ali na honra para ver. Houve a perda de uma oportunidade de ouro para o país, né? As organizações, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho estão rindo, sinceramente, porque tinha material para chegar nesses caras, tinha material para entender como que a LERJ pode ter dezenas de deputados na lista do jogo do bicho, fala do ministro Gilmar Mendes também, né? De entender qual é o grau de contágio das instituições, inclusive da segurança pública, não só em São Paulo e no Rio, no Ceará, o Nordeste está sendo muito afligido agora. No Norte, a gente teve anos atrás, o Sarza vai lembrar, e eu vou entregar para você, querido, que me alonguei aqui. Quando houve uma rebelião em um presídio, salvo engano, foi no Amapá, foi em Manaus, foi no Amazonas, em que cortaram a cabeça de um preso e jogaram futebol com a cabeça do preso. Você lembra disso? Disputa de organização criminosa. Disputa de facção dentro do presídio. Então, esse é o retrato. A gente podia ter tido um delegado de polícia fazendo essa investigação, que é o senador Alessandro Vieira, um outro delegado como presidente, que é o senador Fabiano Contarato, da CPMI, ajudando a organizar os trabalhos, mas não. Acabou virando isso. Para fechar, deu um tiro no pé do próprio trabalho e talvez, Sarza, da própria imagem. Não digo que fique comprometida, mas sai arranhada, porque, de novo, nem utilizando uma régua muito dura, você consegue balizar como justas as escolhas feitas pelo senador Alessandro Vieira. Ministros citados ou que tiveram atuações semelhantes não foram mencionados e outros o foram. Tem uma questão que quem vai representar mesmo formalmente, né, contra o Alessandro Vieira é o ministro Gilmar Mendes. Então, sim, mas vai haver uma representação, tá? Vai haver uma resposta. Por quê? Porque, de novo, né, no caso do ministro Gilmar Mendes, realmente... Quando eu li, eu fiquei até sem entender. Eu falei, gente, esse aqui eu consigo entender de onde veio, esse aqui também. Mas o que o ministro Gilmar tem a ver com isso? Aí fui olhar e era por conta de decisão judicial, cara. Você não pode criminalizar o juízo por exercer o seu ofício. Ao mesmo tempo que poupa o André Mendonça, que poupou exatamente na mesma situação, né? Que mostra a hipocrisia total. Mas, além disso, teve o Nunes Marques poupado, teve o Fux poupado, enfim, né?
no caso do Fux e do Nunes Marques, por motivos diferentes, mas poupados também com evidências muito semelhantes no caso do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Mas enfim. Com o HC, com regime de urgência, inclusive, porque a convocação tem data, o juiz tem de decidir. E como eu disse, existe uma jurisprudência no Supremo. Né? O Supremo hoje está decidindo sobre o direito ao silêncio na abordagem policial. Abordagem policial. Toda vez, sabe, daquela coisa de filme, que você, quando os filmes americanos, quando vão ler os direitos, né? Sim. Então, você tem o direito de permanecer em silêncio, porque tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Isso vale no Brasil também. Quando o cidadão é investigado e ele vai depor para o ministro, que seja, para o juiz, ele não é obrigado a responder. Ele tem o direito de ficar em silêncio. Agora, Dani... Quando vai na CPI, mesma coisa. E aí, nesse caso, tem também uma defesa do exercício da judicatura. No caso do ministro Gilmar Mendes, tá? Você pode citar uma série de outras trocentas atuações do ministro Gilmar Mendes que, em tese, poderiam ser alvo de algum tipo de reparo. Mas, neste caso, escolhido pelo senador Alessandro Vieira, é muito difícil. Né? Porque está pedindo ali que se investigue um juiz por decidir. E isso realmente é algo que afronta o livre exercício da judicatura. Então, não reagir seria um cálculo político, tá? Porque fazer a representação é algo que cabe dentro da literatura jurídica que está à disposição de todos nós que nos sentirmos ofendidos no exercício, seja das nossas profissões ou da nossa cidadania. Você disse, será que isso não coloca o Supremo ainda mais na baila? Talvez, mas o Supremo sairia se ficasse calado? É uma provocação que eu deixo aqui. É verdade. Não sairia. Não sairia. E outra, encolher diante de um avanço tão grande sinalizaria fraqueza. Aliás, trago um bastidor aqui para vocês. Foi duramente criticado durante todo o dia de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin. Por quê? Porque o ministro Luiz Edson Fachin foi soltar uma nota às 7h10 da noite. Sendo que as manchetes, quando acordamos ali, já havia em todas as manchetes o pedido de indiciamento de 3 colegas e do Procurador-Geral da República, veja só, por omissão. O Ministério Público, que é a quem cabe acusar, se não acusa, está falhando, está prevaricando, com que provas? Né? De novo, quando a gente politiza as atividades nesse grau, entra-se num terreno tão ruim, e é por isso que há responsabilidade, sim, dos agentes públicos no pensamento médio de uma parcela da população que acha que tacando fogo em tudo vai resolver melhor. Como disseram outro dia, o integrante do Supremo foi o ministro Flávio Dino. Ruim com o Supremo? Ok, pior sem ele. Tá? Isso justifica, Daniela, tudo? Não. A imprensa investigou, nós fizemos matéria, nós trouxemos a matéria sobre os negócios do Dias Toffoli, o jornal o Globo fez as matérias, algumas das principais sobre o ministro Alexandre de Moraes, Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, todo mundo está trabalhando. Né? Agora, ninguém aqui, nem nenhum desses outros lugares, nenhum desses colegas foi para além do limite que está traçado na literatura jurídica. Ninguém aqui falou que o ministro cometeu crime, porque não somos nós quem vamos dizer. Né? Bom, para fechar, Sarza, eu vou lembrar que como o ministro Gilmar Mendes reagiu ontem, né? Amarrando o bastidor. Muitas críticas ao ministro Luiz Edson Fachin pelo silêncio que durou o dia inteiro, né? E, no fim das contas, a nota chamava de injusta o pedido de indiciamento e só, né? E defendia, falava, a gente respeita as prerrogativas do parlamento, mas elas tendem a acontecer dentro dos limites técnico-jurídicos, né? Disse o juridiquês castiço foi pouco. O ministro Gilmar Mendes respondeu essa sua pergunta ontem, Sarza, claro que sem bola de cristal, quando ele fecha a fala dele, ele diz o seguinte: existem várias formas de se reagir a um ataque. Alguns silenciam, outros se acovardam. Eu, vocês sabem, adoro ser provocado. Ou seja, recuar ele não vai. E não deve. E não deve recuar. Não deve recuar porque o absurdo é muito óbvio. Muito óbvio. Muito óbvio o absurdo. Não vai ter efeito criminal, porque a Polícia Federal não vai seguir essa recomendação, né? Mas pode ter efeito eleitoral. E esse efeito eleitoral precisa ser neutralizado. Eu torço para que vocês compartilhem esse vídeo. Se você quiser ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, diga no comentário aí, porque tem um comentário fixado que tem um link que explica como é que vocês podem fazer isso. E eu peço a vocês também que, se quiserem ajudar o canal, podem mandar um pix para andretj@terra.com.br, podem se tornar membros ou apoiadores, e se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.